Bom, vamos falar aqui sobre o pacotão de reforços, né, que o Remo tem interesse para essa atual temporada de 2026, nomes que eu acho que podem ser uma boa e vários que têm sido especulados recentemente, como por exemplo o Rafael Monte, que chega para ser uma opção de centroavante para essa atual temporada, jogador que certamente é uma aposta aí do clube para ser talvez aquele atleta mais desconhecido e que chegue, né, para ser um artilheiro, centroavante que esteve por último num clube bem desconhecido lá no Vinho Tinto, rapaz, vinho tinto mesmo, Equador. E aí, nessa última temporada, ele marcou incríveis 18 gols em 35 partidas e mais 4 assistências. Tem muitos jogadores assim, né, artilheiros lá no Equador. E mais um argentino que vive uma fase bem interessante. Vai lembrar que anteriormente, né, nem mostra muitos registros de clubes no qual ele passou. Clubes bem pequenos lá da Espanha, da Argentina, inclusive que nem atuou em 2024, até ter esse desempenho bem interessante em 2025. Vamos ver. Centroavante de 26 anos, mais um que integra nessa lista com vários outros nomes sendo especulados, que eu vou trazer todos os detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art of Foot, contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca de 72 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, conto com seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta, combinado? Vou deixar aqui essa matéria e mais um, né, que tem sido especulado, que é o Praxedes, que tem tudo acertado para ser reforço com empréstimo até o fim de uma definitiva, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, ele só tem contrato com o próprio Red Bull Bragantino até junho desse ano. É um jogador que já não vem sendo muito aproveitado, certamente o Red Bull abriria mão, né, desses últimos meses de contrato. Jogador que só tem 23 anos, mas que já passou por vários outros clubes. Vale lembrar que quando ele foi comprado em 2021, foi a maior transferência da história do Red Bull Bragantino, né? Foram 6 milhões de euros, uma negociação muito boa também com o Internacional. E assim, é claro, o jogador estava surgindo em 2020, 36 partidas, um gol. 2021 mesmo, 18 jogos, um gol marcado. Ele só tinha 19 anos, né? Em 2021, quando foi comprado, e realmente não conseguiu ir muito bem pelo Red Bull Bragantino. Passou, né, de empréstimo durante um ano no Vasco, também com números bem baixos. Um ano também, meio ano, né, no Atlético Paranaense, na reta final da Série A, foi rebaixado com apenas 8 partidas e ficou encostado no Bragantino nesse último ano de 2025 com só 17 jogos. Contratação que eu considero até um pouco arriscada, mas que vai depender muito dos moldes. Vai ser um contrato muito longo, vai ser um empréstimo até o meio do ano e aí depois o Remo pode assinar em definitivo. Tem que ver, porque apesar de ser um jogador comprado por 6 milhões de euros, que poderia vir de graça, e ainda só tendo 23 anos, parece chamar muita atenção, mas ele realmente não conseguiu jogar bem nos outros clubes no qual passou. Tá aqui o desempenho dele na Série A, né, 2025, não jogou muito bem, 13 partidas só em 2024, não marcou nenhum gol também em 2025 e nem em 2024. Em 2023 pelo Vasco, 22 partidas, até viveu um bom momento, 18 sendo titular, um gol e 2 passes. É um atleta que pode jogar tanto de meia de criação e caindo também como meia esquerda, né? Dá pra ver aqui nesse mapa dele de movimentação. Enfim, vamos esperar, vamos ver como que vai ser esse desempenho dele até aqui. Tá aqui na reta final de 2020 pelo Internacional, que ele chamou mais atenção, caindo mais por dentro, né? Um meia centralizado. Talvez, até por só ter 23 anos, ele possa chegar no Remo e conseguir dar uma volta por cima, como foi o Pedro Rocha, por exemplo, e conseguir se valorizar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, mas é um nome que já tem quase tudo bem certo para ser contratado. Meia canhoto, né, 1,86 m, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora para mais um aqui, que é em relação ao Brian Cufré. Eu acho que vocês já viram esse nome, foi especulado aí no final de semana. Tem sido oferecido para alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó, o Remo tem interesse em contratar o jogador depois de ter terminado seu vínculo lá com o Central de Córdoba da Argentina. E aí você pode perguntar, putz, mas o cara estava jogando no Central de Córdoba, será que seria uma boa? Vai lembrar que esse clube vinha de uma temporada muito boa, jogou a Libertadores do ano passado, onde ele foi muito bem, né? Ele somou 6 partidas na Libertadores do ano passado e 2 assistências. Ele pode jogar tanto de lateral esquerdo quanto um meia esquerda, né? Um cara mais aberto ali pelo lado esquerdo. Vale lembrar que na temporada total, 38 partidas e 3 assistências na Liga Argentina, né? Nas 2 primeiras fases, somou aí também um pouco mais de 30 jogos, com 4 participações em gols na temporada total, né? Eu acho que pode ser um nome bem interessante, ainda mais chegando de graça. Vale lembrar que ele é revelado no Vélez, da Argentina, nunca conseguiu ter uma sequência muito grande por lá, viveu até com uma fase boa no Mallorca da Espanha, ele foi comprado por quase 1 milhão de euros em 2020, no meio da pandemia ali,
onde ele assume a titularidade e é vendido, né? Um período rápido de destaque no Vélez e ele foi muito bem. Aí lá na Espanha não se destacou tanto, primeiro ano até que ok, depois foi emprestado ao New York City, onde realmente viveu uma fase boa em 2023, né? Ele foi titular absoluto na MLS, até surpreendeu por ele não ter continuado. Ele volta para o Vélez, seu clube do coração. Está aqui em 2023, 25 jogos, 2 gols e 3 assistências na MLS, um mapa bem interessante, porque mostra que ele pode jogar tanto de lateral, quanto em alguns momentos aqui ele pisa na área de defesa, quanto do ataque, né, pelo lado esquerdo do campo, tendo uma versatilidade muito grande. Ele assina com o Vélez, volta para o clube do coração em 2024, mas não sei por que ele não jogou, né? Se teve uma lesão séria e tal, só fez uma partida em 2024, até assinar com o Central de Córdoba, onde foi bem, na Libertadores, na Liga Argentina. Enfim, é um nome que eu acho muito interessante, independente se for para jogar de lateral esquerdo, se for fazer um time de 3 defensores e jogar como um meio aberto, se for para colocar na ponta esquerda, é um cara que tem facilidade, né, nesse quesito de participação em gols. Apesar de não fazer muitos gols, ele dá muita assistência, né? Então vamos ver qual seria o plano do técnico Osório para utilizar o jogador. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar mais um argentino aqui também, o Bruno Amâncio, né, lá da Globo aí do Pará. Ele trouxe a informação, né, no Bom Dia Pará sobre o interesse no Leonel Pico. Então, vale lembrar que o clube apresentou uma proposta de $1 milhão para comprá-lo e o clube lá da Argentina rejeitou essa primeira investida. Então, um valor até que ok, né, para um atleta de 27 anos, quase R$6 milhões. Certamente uma indicação aí que o Remo acredita que poderia dar certo. Vale lembrar que ele tem um valor de mercado hoje em 3 milhões de euros. Não acho que valeria tanto. Talvez ali os clubes chegando no meio termo, né? Por exemplo, €1,5 milhão de euros, por exemplo, $1,5 milhão de dólares e um percentual de 10, 15% de uma venda futura. Vamos ver, até porque não é um garoto, né? Já está com 27 anos, mas ainda assim eu acho que pela fase que ele vinha vivendo, valeria a pena essa investida. Lembrando que o Platense é igual o Central de Córdoba, né? Não é um clube muito conhecido, mas vem de uma fase muito boa. Chegou na final da Copa, acho que eles até ganharam, né, recentemente, então é um time que está em alta e tudo mais, está numa condição financeira boa para os parâmetros argentinos, então não vai vender por qualquer preço. Não conseguiria, por exemplo, uma contratação de empréstimo, por exemplo, e uma opção de compra lá no fim do ano. Muito difícil de acontecer, ainda mais quando eles veem, né, que é um clube brasileiro que está na Série A com potencial de investimento muito maior em relação aos clubes argentinos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero falar de um aqui também, que é o Doria, zagueiro de 31 anos, que era um nome que o Remo tinha em mente, né, para a atual temporada, e que foi comprado aí, assinou então com o São Paulo até o fim de 2027, tá? Jogador então que vamos ver, porque ele não vinha jogando com tanta frequência nesses últimos anos no Atlas. Os últimos meses do seu contrato até que ok, fez uma reta final boa. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? Porque ele é revelado no São Paulo, só tem 31 anos, foi um pedido do treinador. Enfim, o São Paulo está numa crise gigante, né? Então tem que ver a situação. Nem ficaria surpreso se alguns atletas se queimassem por lá e tal. Mas enfim, o Dora eu acho que tem tudo para dar certo. Uma pena, que era um nome que o Remo sim tinha interesse, mas por conta dessa identificação com o São Paulo, que é o clube que ele não foi revelado, foi no Botafogo, mas ele passa em 2015 18 jogos no São Paulo, numa reta final de Série A. O São Paulo em 2015 tinha um time bem interessante, né? Com Faquiriano do Pato, do Souza no meio de campo, ou eu tô ficando maluco? Do Ganso. Esse uniforme aqui também era muito bom, né? O São Paulo ainda viveu uma fase muito boa. Rafael Tolói também, que vai estar no clube nesse ano. Thiago Mendes, Hudson, né? Michel Bastos, enfim. Centurion, Ganso. No ataque também o Luiz Fabiano, Allan Kardec e o Alexandre Pato, né? Realmente, mesmo na época que o São Paulo, todo mundo não olhava como favorito para ganhar o Brasileirão ou algo assim, ainda assim tinha um time bem interessante. Ele fez história naquela reta final, tanto que, né, ele tinha sido comprado pelo Olympique de Marseille, passou um tempo na França, no Marseille, no Granada da Espanha, até chegar no Santos Laguna em 2018 por 2 milhões, fez história também no Santos Laguna, ficou de 2018 a 2026, uma história muito bonita lá no México, e depois dois últimos anos no Atlas, 1 ano e 7 meses, enfim, quem sabe uma opção para o ano que vem, para um futuro não tão distante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E aí, só para terminar, né, queria falar sobre o Luciano Vieto, que é um nome que está livre no mercado, tem sido oferecido inclusive ao Internacional e pede R$1 milhão de salário. Eu acho muito difícil. Primeiro, o Internacional tem interesse no jogador que não viveu uma fase sensacional na Argentina, e segundo, R$1 milhão, né, eu acho que é um valor muito alto. Tenho certeza que ele não receberia todo esse valor
no Racing. Tudo bem, o Racing foi muito bem, ele nos últimos um ano, né, somou 39 jogos pelo Racing, 8 gols e 3 assistências. Só que o Racing viveu numa fase boa e tal, ele acabou perdendo essa sua titularidade e não jogou com tanta frequência assim na primeira metade, principalmente na reta final desse ano. Primeira metade do ano, 11 jogos na Liga Argentina, 3 gols e 2 assistências, 9 como titular. 8 últimos jogos, só 4 como titular, 1 gol e 1 assistência, e aí terminou o seu contrato, ficando livre no mercado. Eu gosto, mas que seja uma pedida menor. Não acho que o Internacional vai ter interesse, o agente dele está representando, né, oferecendo para vários clubes, ainda mais para quem for pagar mais, mas eu acho que talvez para o Remo poderia ser uma alternativa, quem sabe com valores mais baixos, 500 mil, 600, enfim, pode deixar a sua opinião aqui sobre o jogador, que já passou muito bem no Al Hilal, foi bem no Mundial de Clubes, né, que ele marca gol contra o Real Madrid, ajuda a eliminar o Flamengo nas semifinais. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos aqui na tela final e nos vemos numa próxima.